Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora a formação de arte de abril, certo? E assim, eu estou fazendo esse vídeo, isso que é um vídeo introdutório, na verdade, porque quando aconteceu a formação dela, eu, por, por burrice mesmo, acabei esquecendo de gravar o início da formação. Então, assim, acabou pegando, mas foi muito pouco perdido, só a introdução, que é a introdução que eu estou fazendo agora. Bem, eu queria avisar vocês que essa formação aqui, ela tem três momentos distintos. No primeiro, a, a Prof. Vanessa vai apresentar a Femucitec e alguns dados muito importantes sobre a Femucitec para vocês. No segundo momento, nós vamos iniciar uma apresentação de um projeto de prática, que ele é baseado aqui, ó, nesse livro, A Lei Maria da Penha em Cordel. Então, assim, vocês vão ver que esse projeto tenta, de alguma forma, aliar a literatura de cordel, a produção de estilogravuras e técnicas em que o professor Adriano, que, da Escola Pernambuco, o professor Adriano irá apresentar para vocês algumas técnicas muito interessantes e ao final a gente vai falar sobre uma proposta ligada a essa questão do cordel, da estilogravura e da lei do autismo, da lei dos direitos do autista, certo? Então, tem uma ótima formação, certo? Espero que ela contribua para todos aqui. Muito obrigado. Um detalhe, a presença está no final do vídeo, o link de presença no final do vídeo. Um abraço, ótima formação. Também está participando com os alunos de vocês. Vou só compartilhar a minha tela aqui, só um pouquinho. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Tá. Bom, nosso cronograma, então, que é onde eu vou começar, né, a nossa feira, a Femucitec, é uma feira municipal de Canoas, que até ano passado, né, ela era só para a nossa rede, né, e a gente está cada vez ampliando mais a nossa feira, né, então ela está sendo lançada a versão de 2025 hoje, com várias novidades no formato do regulamento e outros critérios que a gente adicionou também. Período de inscrição, a gente fez uma atualização, né? Ele ia iniciar em maio, agora ele vai iniciar hoje mesmo, porque a gente já está com o formulário pronto para vocês poderem começar, quem já tem alguma pesquisa ali, a cadastrar as pesquisas, né? E vai até o dia 18 de julho, então tem uma boa caminhada aí até o dia 18 de julho, para que todos possam participar. Do dia 21 de julho ao dia 1º de agosto, então a gente vai analisar os resumos. Essa análise, ela é somente para verificar se está dentro dos pré-requisitos do que foi solicitado no regulamento, ou seja, se está dentro do padrão que a gente colocou ali no regulamento. A gente não vai fazer devolução para ajustes, né? Então, aqueles que não tiverem no padrão, a gente vai desclassificar, na verdade. Isso é um dos critérios que estão dentro do regulamento. No dia 13 de agosto, então, a gente vai divulgar a listagem dos trabalhos que foram homologados para participar na feira, e essa listagem, ela sai até às 5 da tarde. No dia 19 de agosto e 20 de agosto, efetivamente, é o dia da exposição dos trabalhos. O local ainda a gente está verificando com alguns parceiros, né, em relação à localização onde vai ser a feira este ano. No dia 15 de outubro, a gente vai ter o Seminário Municipal de Pesquisa na Escola. A ideia é que a gente traga um feedback para os professores, para os participantes da feira sobre como foi a feira nesse ano, né, no ano de 2025, mas que a gente também abra espaço para trazer os trabalhos premiados, né, para mostrar, né, o que se fez na rede em relação à questão de pesquisa. Novidades, então, a gente está contando com o apoio financeiro do CNPq nesse ano, então a gente está conseguindo ampliar um pouco mais os nossos horizontes em relação à questão de pesquisa.
esse apoio financeiro, ele vai servir também para as premiações, né, para outras coisas que a gente vai conseguir fornecer, como camisetas, né, que antes a gente não tinha. A questão do espaço, de outros recursos para a feira, né. A gente está ampliando, então, esse ano a participação para escolas públicas estaduais também, e particulares, escolas particulares, né, então não vai mais ser só exclusivamente da nossa rede, então a gente vai ter participação de escolas de Canoas, né, podendo ser estaduais, municipais ou particulares. E aí, esse ano também buscando alinhar um pouco com a Mostra Tech, né, para se aproximar um pouco mais dos critérios deles também, facilitando, assim, a nossa participação nas feiras externas, a gente dividiu por categorias, né? Então, a gente vai ter educação infantil, berçário, maternal e pré-escola, a categoria 1, que vai ser do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, a categoria 2, do quarto ao sexto ano do ensino fundamental, e a categoria 3, sétimo ao nono ano do ensino fundamental. Ainda, daí, exclusivamente para a nossa rede, a gente tem a categoria 4, que é para a EJA, e a sala de recursos multifuncionais. Essas duas últimas categorias, então, elas são somente da rede municipal. As demais, a gente consegue abrir para ampla participação. Dentro dessas categorias, a gente ainda pode ter inscrições por modalidades. Então, a gente tem a Jaqueline Góes de Jesus. A gente fez este ano uma homenagem, digamos assim, porque a Femucitec, ela vai tocar o tema da ERER, né, questão étnico, racial. Então, a gente trouxe mulheres negras brasileiras importantes dentro da pesquisa científica. Então, os nomes das nossas modalidades todos têm relação com essas mulheres. Então, a gente tem a Jaqueline Góes de Jesus, que são para aqueles projetos que a gente não tem bem estruturado ainda uma metodologia e resultados. A Sônia Guimarães, que são os projetos com metodologia, mas ainda sem resultados. E a nossa última modalidade, que seria a Maria da Conceição Evaristo, com metodologia e com resultados. E é importante destacar que somente esse da Maria Conceição Evaristo a gente consegue enviar para a Mostratec, porque são os critérios desta feira externa. Então, para quem tem interesse em concorrer à vaga da Mostratec, né, a gente só consegue enviar aqueles trabalhos que estiverem dentro desta modalidade, né, com metodologia e com resultados. Mas os demais, para a nossa feira, podem participar também, tá? E também a gente trouxe um pouco mais de estímulo para a participação dos alunos imigrantes esse ano, dentro do nosso regulamento. Tem um item específico falando sobre a participação dos imigrantes, sobre possibilitar que eles usem, por exemplo, uma folha adicional na língua materna deles para apoiar na hora de fazer as explicações ali na feira, desde que, claro, eles consigam se expressar na língua portuguesa, né, que o pôster esteja na língua portuguesa, mas eles podem ter, digamos assim, uma colinha, né, do texto que está em língua portuguesa na sua língua materna, né, então eles têm esse direito, né. E também a gente está estimulando a participação de alunos de inclusão, né, eles podem participar tanto dos grupos dos alunos típicos, que a gente diria nas demais categorias, assim como eles também conseguem participar separadamente via sala de recursos. E além disso, nós estamos tentando ser mais inclusivos ainda, trazendo audiodescrição para os pôsteres que vão ser elaborados nesse ano. Depois, mais adiante, eu falo um pouquinho sobre a questão da audiodescrição aqui para vocês. Para a nossa rede municipal, especificamente, a gente vai ter uma vaga por escola e por categoria. Ou seja, vocês viram aqui que a gente tinha todas essas categorias, cada categoria dessas aqui, a escola pode mandar um trabalho para cada uma das categorias. Tá? A quantidade de vagas esse ano, ela segue o projeto que foi enviado ao CNPq, então a gente tem um quantitativo limite de vagas, né? Então a gente não conseguiu fazer tantas vagas que nem nos anos anteriores, e também porque a gente abriu para uma participação externa. Mas, se a gente for comparar, a gente tem ali 5 vagas para participação externa para cada categoria. Então, é bem pouco, né, o que a gente disponibiliza em relação ao que é para a nossa rede, né. Mas, em relação às vagas que são para a sala de recursos, a gente também acabou ficando mais limitado um pouco, mas a gente está
colocando 20 vagas no total para a rede inteira, daí a gente vai selecionar por ordem, né, de envio, na verdade, esses projetos, né, e por estar dentro dos critérios, esses 20 trabalhos que são de sala de recursos, né. A nossa ideia é que, claro, que a cada ano que vai passando, a gente consiga ampliar mais as vagas, né, e está tendo mais trabalhos inscritos também. Então, o nosso regulamento e os apêndices foram todos atualizados para que a gente pudesse se aproximar das grandes feiras externas, como é o caso da Mostratec Júnior. Esse ano, os alunos vão receber camisetas da feira, né, para poder utilizar no dia das exposições. Também temos a autorização de publicidade e ciência de responsabilidade, que virou um documento obrigatório para a nossa feira, porque como a gente abriu para ampla participação, né, a gente precisa ter a autorização de todos os integrantes do grupo, dos professores, para que a gente faça fotografias no dia, faça vídeos, né, então, para evitar problemas com questões de imagem, né, então a gente está pedindo agora para todos que enviem um documento, né, autorizando a sua imagem e também se responsabilizando pelo conteúdo de pesquisa que está nos pôsteres, né. Por exemplo, eu tenho que ter certeza que não há plágio lá, enquanto orientadora, né, de um trabalho, então, isso é bem importante. Então, ali é uma ciência de responsabilidade também. O formulário para pesquisas com seres humanos, esse ano a gente não tornou ele um documento obrigatório, mas a gente já adicionou como um apêndice no regulamento, porque a Mostratec tem cobrado este documento. Então, aqueles que têm interesse e vão fazer pesquisas com seres humanos, já tem ali um modelo do que é solicitado, né, para quando se faz pesquisas com seres humanos. Então, ali não vai ser obrigatório o envio, mas a gente deixa a recomendação que vocês acessem, que vejam o que se pede, para já ir conhecendo esse documento também. Aí, para quem for para a Mostratec, né, for querer participar, aí efetivamente vai precisar disso, tá? Porque é uma cobrança não nossa, mas sim desta feira maior, né? Os resumos científicos, desta vez, eles não vão ser devolvidos. A gente já colocou um modelo padrão de resumo lá para vocês poderem visualizar, ver como é que tem que ser feito. Inclusive, também a gente colocou dicas para como elaborar um plano de pesquisa. Então, o que a gente contempla nessas partes do plano de pesquisa, isso está tudo dentro do regulamento. O plano de pesquisa, ele não é obrigatório, mas ele serve para escrever o resumo científico também. Ele é um auxiliar para a escrita do resumo depois, né? Então, a gente deu várias pistas, dicas, né? E vai fazer formações, né, ao longo do período aqui até a feira acontecer, para que a gente tenha resumos que se enquadrem dentro de uma certa padronização acadêmica, né? A gente fala, claro, no nível dos nossos alunos, mas que eles tenham um padrão, né? Então, a gente não vai ficar fazendo devolução mais para correções, porque a gente não teria tempo hábil, não teria pessoal suficiente também para isso, né? Então, a gente vai, esse ano, proporcionar mais formações para professores sobre iniciação científica e também para os avaliadores que vão avaliar os trabalhos na feira, a gente vai ter formações específicas, né? Então, depois a gente vai ter um edital separado para quem quiser se candidatar como avaliador, né, dentro da feira da Fermucetec. O que é obrigatório, né, além daquele documento que eu falei de publicidade? A gente tem o diário de campo, que é do aluno, ou de bordo, que a gente fala que é escrito pelo professor, no caso de crianças não alfabetizadas, né? O diário de campo, ele obrigatoriamente tem que ser um caderno sem espiral, né, então, onde eles vão fazer os registros dos momentos de pesquisa, né, do trabalho deles. E ele tem que estar disponível no dia da feira, tem que ser todo feito à mão, né? Então, a gente vai ter uma formação específica para detalhar mais essa questão do diário, né, para vocês. Os critérios específicos esse ano mudaram um pouco para a gente tentar padronizar também a qualidade de apresentação dos trabalhos. Então, a gente colocou a oportunidade de utilizar o pôster, né, o formato pôster, que não precisa ser necessariamente um banner de lona, mas ele tem que seguir um tamanho padrão, né, e às vezes tem alguns que fazem impressão papel tipo cartolina, né, mas é no formato de pôster, num tamanho padrão, com canaletinha, né, e também a gente tem a oportunidade de estar usando o papelão, esse que vocês estão vendo no modelo ali de desenho, e ele é encapado com um TNT
Então, dentro do regulamento, a gente tem essa descrição de como poderia fazer. Então, são duas oportunidades de uso, digamos assim, né, para umas mais acessíveis que a outra, né, dependendo da situação da escola, mas para a gente tentar trazer uma padronização próxima também ao que as feiras externas estão pedindo hoje. Tá? Inclusive, esse modelo do papelão encapado, ele também é usado na Mostratec. No pôster, desta vez, a gente está pedindo a inserção do QR Code, que vai, então, nos direcionar para uma audiodescrição das informações que estão no pôster, ou no display, né, que a gente chamou o nosso papelão encapado, né, de uma forma mais chique, a gente chamou de display. Então, a gente tem que colocar ali uma audiodescrição, né. O objetivo é também estar incluindo as pessoas que estão circulando na feira, para que elas possam compreender as informações que elas não estão visualizando, né, mas que elas consigam escutar. Quem faz a audiodescrição são os próprios alunos que vão gravar, e aí a gente coloca, né, algumas explicações sobre como fazer isso também dentro do nosso regulamento. A gente faz um link para isso, né. Esse material de audiodescrição foi produzido pelo NAPV, né, a colega que é, digamos assim, especialista nessa parte, daí fez um material especificamente para a feira, explicando como fazer a audiodescrição de pôster científico. Então, é bem legal que vocês possam conferir as explicações dela lá também. A gente também vai ter, no dia da feira, desta vez, uma ficha pequenininha de controle de quantos avaliadores já passaram naquele trabalho para avaliar, porque a gente colocou como mínimo 2 avaliadores, e para uma questão de controle do aluno, né, de segurança, digamos assim, todo mundo que tinha que passar aqui passou para avaliar meu trabalho, então a gente vai deixar um papelzinho junto onde o avaliador assina que já passou ali, aí a gente tem a garantia de que passaram no mínimo 2 avaliadores no trabalho. Os critérios de avaliação dos projetos, eles também estão mais detalhados, desta vez, dentro do nosso regulamento. A gente procurou colocar mais informações sobre o que vai ser observado, né? Em relação às premiações, a gente teve uma ampliação da quantidade de premiações, porque a gente só tinha, antes, a questão da premiação de destaque em rede, a menção honrosa, mas como este ano a gente tem participação externa, né, visando preconizar os trabalhos da rede. A gente tem o destaque em rede, que daí só concorrem os trabalhos do município, e a gente tem o destaque, ampla participação, em que concorre o município e todos os demais. Então, a gente tem uma dupla chance, né, de concorrência, digamos assim, para premiação na feira. Somente aqueles trabalhos municipais é que vão ter direito a concorrer às vagas da Mostratec. Então, a gente não abriu para outras escolas do município concorrerem. As vagas vão ser só as nossas, da rede mesmo, nossos trabalhos de rede que vão poder concorrer. E em relação à premiação por menção honrosa, por tema específico, a gente tem vários temas, dentre eles as questões relativas à ERER, à saúde, meio ambiente, temáticas que sejam importantes socialmente falando, né, que a gente também vai premiar, então, né, pela temática, pela relevância temática, né? E, de diferente, a gente também trouxe a questão da premiação por destaque popular, ou seja, no dia da feira, a gente vai ter ali a oportunidade de votar no o trabalho mais votado, digamos assim. Então, a gente vai disponibilizar um QR Code, eles vão poder ter acesso ao link para divulgar também a feira, né, para fazer com que as pessoas se mobilizem em prol da ciência, né? Então, é uma oportunidade interessante também de fazer as pessoas se engajarem, a comunidade da escola, com a votação dos trabalhos que estão da escola participando lá. Então, a gente incluiu o destaque popular. Isso também nos faz pensar que a gente precisará, né, do uso do celular nesse dia, disponível para o aluno, para fins pedagógicos, a gente diz, porque ele vai estar usando para fazer os registros do trabalho dele, para poder fazer a votação do trabalho dele, né? Então, é importante, daí, neste caso, a orientação do aluno em relação ao uso pedagógico do celular na feira. Coisa que a gente já está trazendo de destaque, né, é que para a gente fazer trabalhos, né, pesquisa na escola, a gente tem que ter um cuidado, principalmente quando a gente faz pesquisas com seres humanos,
né? Então, pensando no nível de complexidade que seria adotar um comitê de ética grande, a gente trouxe algo que também toca dentro dos itens lá da Mostratec, que fica como uma dica, né, para já se ir pensando nisso para colocar na sua escola, que é o Comitê de Ética da Escola, que daí ele seria um pouco mais simples, ele seria formado por um educador, um professor, pelo administrador da escola, o diretor ou vice-diretor, e aí a gente teria que ter um profissional com conhecimento para avaliar riscos, né, psicológicos, físicos, e a gente até fez um destaque ali para o psicopedagogo, porque costuma ser o profissional mais próximo da escola, né, então essas pessoas avaliariam, por exemplo, perguntas que estão sendo feitas numa entrevista, né? Porque às vezes a gente tem temáticas que são mais complicadas da gente trabalhar, por exemplo, questões de assédio, que às vezes os alunos querem trabalhar, querem saber sobre. Né? Então a gente tem que ter todo um cuidado na hora de fazer essas perguntas. E o comitê de ética ele nos ajuda olhando para isso, dando dicas, informando que de certa forma a gente não pode perguntar assim, né? Então é bem importante ter este apoio do comitê de ética, né? E, de novo, as feiras externas já estão cobrando, né? Então, dentro daquele formulário de pesquisas com seres humanos, vocês vão ver que quem assina ali é o comitê de ética da escola. Então, a gente já está trazendo isso este ano, para no ano que vem a gente ter uma organização melhor da nossa rede nesse sentido. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, o que eu tinha para falar sobre a Femocitec é isso, mas a gente já está com o nosso site também, a todo vapor, em breve vai estar sendo divulgados em todos os grupos, né? Assim como a gente tem o nosso Instagram, que é o @Femocitec, se vocês puderem seguir lá, os alunos também, porque a gente coloca material também para os alunos sobre dicas, né, de como está produzindo o seu projeto de pesquisa. Então, é bem importante que eles também estejam acompanhando ali a feira do município, né? E, como eu disse hoje, foi o lançamento, então em breve vocês vão estar recebendo, né, nos grupos de vocês mais informações sobre a feira. Éder, deixo contigo agora. Se alguém tiver uma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado, Vanessa. Só para assim, o que está acontecendo assim é que a Vanessa ela está passando em todas as formações para falar sobre isso, principalmente porque há muitas queixas às vezes que certos temas se tornam exclusivos de uma matéria, né? Nesse caso, a Femocitec, ou a Feira de Ciências da escola, sempre responsabilidade do professor de ciências, o que não é de fato, certo? Toda a escola, todos os professores são pesquisadores em potencial, certo? Na universidade, inclusive, nós temos muitas matérias de pesquisa, tanto nas humanas e na arte também. A arte também é um elemento de pesquisa. Então, fica o convite para os professores de arte produzirem suas pesquisas, produzirem ciência, produzir isso na escola, porque um dos investimentos nossos aqui na escola de formação, como rede, é realmente fazer da sala de aula um espaço de produção de conhecimento, não só aquele conceito clássico e fechado de que eles escutam e nós ensinamos. Não, aqui é um espaço que se produz o conhecimento, então fica o convite para esse grande evento que é a Femocitec, certo? Muito obrigado, Vanessa. Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar? Vamos dar seguimento, então, certo? À formação. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado. Agora, nós preparamos uma... Eu vou compartilhar aqui o meu... Há tanto tempo que eu estou... Deixa eu ver aqui. Uhum. Bem, a intenção aqui dessa formação aqui, pessoal, ela veio ela veio junto com a formação de língua portuguesa. E com a chegada da Victoria também vieram certas luzes e certas necessidades assim sobre o que seria uma formação de arte, sobre o que seria interessante pensar
sobre uma necessidade desse estudante em sala de aula. Tentamos aliar algumas coisas e alguns pensamentos, assim. Então, primeiramente, a gente vai apresentar uma obra, apresentar alguma técnica, certo? E propor uma atividade e um resultado que, se possível, pode ser compartilhado aqui conosco, com a casa e com a rede. Bem, eu vou dar um seguimento aqui. Então, o objetivo dessa formação é apresentar os principais aspectos do gênero artístico cordel. Acho que todos aqui já conhecem, né? Seguido do estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, com foco... Bem, a princípio nós vamos pensar aqui sobre a questão do cordel, mais especificamente, pessoal, essa obra aqui, que é a Lei Maria da Penha em cordel. Eu não sei se vocês já conhecem ela, a Lei Maria da Penha, é claro que vocês conhecem, mas essa produção em cordel, ela me chama muita atenção, porque ela traz esse gênero, ela traz o gênero, mas ela alia duas formas textuais, dois gêneros muito distintos, que é o gênero lei, que é a forma lei, e a forma cordel. Com isso, a intenção aqui é a gente começar a pensar nesse aluno, numa produção de um material semelhante, partindo da produção desse aqui. Vou adiante. Então, além do texto, nós temos as xilogravuras construídas aqui. Temos as xilogravuras construídas além do texto. Temos outras também. Certo? A intenção é tentar trazer as características do cordel enquanto texto, enquanto poesia, e por isso se propõe também uma interdisciplinaridade, um projeto interdisciplinar que vai ser ligado à língua portuguesa, a essa produção artística, certo? Essa produção, que é a produção da xilogravura, certo? Vou adiante. Então assim, aqui eu trago uma performance da Sami Abreu, que é uma performance linda que vale muito a pena ser vista. E ela além dessa produção artística, dessa construção do próprio conceito de cordel e do próprio conceito da xilogravura, da própria produção da xilogravura, se propõe aqui uma questão de dramatização também, um sarau em que esses alunos possam recitar. Então, eu vou trazer para vocês que é muito bonito de se ver. Olhem aqui. Bom, queridos, eu vou pedir licença a todas e todos para dizer rapidamente, eu gostaria de fazer um cumprimento primeiro, agradecer a presença. Nós temos aqui o Estado todo representado, temos também a nossa queridíssima presidente nacional da Mulher Advogada. Eu vou pedir licença para poder inverter um pouquinho o protocolo e falar depois, porque a nossa convidada especial tem horário para pegar o avião, o voo dela sai daqui a pouco, e se me permitem, esse acolhimento já começa com essa simpatia, com essa querida Sâmia. Por gentileza, Sâmia. Ela tem voo agora. Sâmia Maria Macedo de Abreu. Eu gostaria de te chamar a Naná Simpatia. Posso te chamar de Naná Simpatia? Venha, Naná, por favor. A Naná é esposa do Tião Simpatia, que é o autor desse cordel maravilhoso, que se chama Lei Maria da Penha. Eu peço uma salva de palmas. A Naná veio... Por favor, Naná, representa o Instituto Maria da Penha, veio de Fortaleza direto para nós. Obrigada. Como elas têm horário de voo agora, quero agradecer também a mãe da Sâmia, acompanha. Você quer dar uma palavra para o Instituto? E a Sâmia faz a declamação? Fique à vontade, a casa é sua. Vou deixar todas as palavras com a Sâmia.
Obrigada. Ótimo, então. Assim, obrigada. Meu nome é Sânia Abreu e eu vou declamar o cordel é a Lei Maria da Penha, do nosso amigo Tião Simpatia. Espero que vocês gostem. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei, me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação: a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradias e o direito à liberdade. Os órgãos de novidade tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos. Já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. A agressão é intolerável. O Estado protege a vítima e depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, esse tipo de violência doméstica familiar tem na sua abrangência as 5 categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam 10. Tudo é violência física que causa dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mais didática e pedagógica. Baixando a autoestima, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences com mini ação penal, instrumento de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal, injúria, difamação, calúnia, etc. Tal. Segundo o artigo 5º, esse tipo de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor, marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de doméstica, pode ser empregador. Se acaso o irmão agredir sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã. É violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar? É violência doméstica, você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar.
Nesse caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não a Lei Maria da Penha. Agora, no caso lésbico, se nunca a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que seus direitos sejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os cuidados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinar um recurso para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que declamei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser o rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigada. Lindo. Lindo, né? Aí, nesse ensejo, eu trago para vocês também a própria Lei Maria da Penha, certo? Para que ela seja também colocada enquanto lindo, né? É muito lindo. Colocada para os alunos, para ser mostrada enquanto texto da lei, enquanto em comparação. Isso também cabe à questão mais da língua portuguesa, mas por que não em arte esse contraste seja realizado, esse contraste de gênero, certo? Seja mostrado, certo? E aí, eu entro com essas propostas aqui, tá? A proposta em sala de aula seria essa dramatização, seria a produção de xilogravuras e cenotipia, que agora eu chamo o Adriano, para ele, que o Adriano é um grande amigo, professor de arte da Pernambuco, né, Adriano? Para ele falar um pouco sobre essas técnicas, que até porque eu trabalhei em uma escola, não aqui da rede, mas em Sapucaia, com o Adriano, e ele movimentava a escola, assim, com produção de xilogravura e produções muito legais, assim. Primeira lembrança foi dele, eu pedi, Adriano, dê um relato, por favor. Adriano, vou compartilhar os seus slides, ok? Só um pouquinho. Perfeito, Éder. Estão me ouvindo bem, Éder? Sim, estamos. Tá. Então, primeiro, sou Adriano, eu estou há 6 anos na rede, entrei em 2018, mas já sou professor de artes há um tempinho aí. A gravura é algo que é a minha linguagem, assim, de expressão até hoje, assim, é onde eu mais gosto de me expressar, a gravura e a pintura, então acho legal o Éder ter me chamado, apesar de eu achar que não é nada demais, eu disse assim que a técnica que eu vou trazendo não é nada muito inovadora, assim, por isso que eu, né, não estava querendo muito falar, porque não achava nada demais, mas é a técnica que, de certa forma, mais me identifico, né. Para quem não conhece, então, a gravura é uma coisa simples, né, não tem muito segredo explicar exatamente o que é, mas, assim, é como a gente pode fazer cópias, né, uma forma da gente poder reproduzir a arte de uma maneira mais simples, né, poder ter várias cópias da mesma obra. E trouxe aqui, eu estou até sem as minhas gravuras aqui, é incrível, né, não estou nenhuma aqui, eu levei todas para casa da minha mãe, e eu estou só com uma madeirinha aqui, mas basicamente a gravura, então a gente tem uma matriz, que no caso pode ser madeira, pode ser metal, pode ser... A gravura em metal está aqui em casa, eu lembrei, eu tinha uma gravura em metal, esqueci de separar agora para vocês, agora que eu me lembrei. Pode ser metal, uma placa de cobre, pode ser isopor, como a gente vai fazer hoje, né? Enfim, pedra, borracha, que é o caso do linóleo. Então, basicamente, a gente vai com uma espécie com essas goivas. Então, aqui, essas faquinhas, né? Tem várias aqui. Com essas goivas, a gente vai talhar a madeira, ou seja, desenha, primeiro a gente faz a madeira e depois a gente vai tirar. Né? Acho que não está muito boa a luz, mas enfim. A gente vai retirando com as goivas ali. Deixa eu conseguir mostrar.
fui tirando, né, pedaços da madeira com a agulha, né? E assim vai surgindo o desenho. Pode passar o próximo slide, Éder, por favor. Pode ir para o próximo. Tá? Isso, aí já são os tipos de gravura, né? A estilo em madeira, a lito, que é uma pedra feita em pedra, a calcogravura, ou gravura em metal, né? Que eu não quero pegar muito em detalhes, porque, enfim, isso eu acho bem específico, né? E a serigrafia, que é aquela placa que a gente faz até nas camisetas, né? A placa aquela tela que a gente usa para fazer camisetas. Pode passar de novo, Éder, só para mostrar, só para rapidamente. Isso. Eu trouxe alguns grandes nomes da gravura, assim, não queria perder muito tempo mostrando e falando sobre vários artistas, grandes nomes da gravura, porque eu acho que o foco que eu teria aqui era mais para a gente poder mostrar a prática, enfim, pelo que eu entendi, né? Então, eu trouxe só para mostrar para vocês, assim, o Rembrandt, né, que é mais no metal, que é a primeira imagem ali, né? A segunda imagem do Dürer, um alemão, né? E aí são gravuras, assim, eu acho legal trazer isso para mostrar, assim, né, o contraste. Eu trouxe esses grandes mestres, assim, para mostrar, né, as técnicas diferentes. Depois a gente vai ver o contrastar com que eu vou mostrar depois. E a última imagem é do Ernesto Bonato, que foi meu professor de estilogravura, né? Acredite ou não, esse é um olho feito em estilogravura, em madeira, né? Para quem, né, não viu a estilo, ela tem um processo um pouco mais rústico em relação à gravura em metal, que é mais, com as linhas são mais finas, né? Na gravura em metal, gravura em madeira, estilogravura, as linhas são mais grossas, mais rústicas. Então, para ele conseguir esse efeito realista de um olho numa gravura, é um domínio técnico absurdo. Então, esse foi meu professor de estilo, assim. Não chego aos pés dele, nem na unha, mas eu gosto de mostrar para ter como referência. Essas referências eu acho importante. Mas, ao mesmo tempo, que eu quero dizer, assim, que hoje eu foquei só no J. Borges, aí se você quiser passar já ao próximo, por favor, Éder. Isso. Eu vou focar na estilogravura e no J. Borges, porque, na verdade, quando a gente vê quando os alunos veem uma gravura como do Dürer, do Rembrandt, do meu professor, pensar é impossível, e de fato, né, é impossível chegar naquele nível tão, né, sem treino, sem trabalho. Então, a gente traz uma referência como o J. Borges, é uma coisa que torna aquilo mais real, né, para eles. Olha, que legal, né? É bonito e é simples ao mesmo tempo, né? É possível chegar perto daquilo, né? Entendeu? Então, é por isso que eu gostei de trazer uma referência ao J. Borges, até porque também era o tema, a proposta que o Éder trouxe sobre o cordel, né? Aliás, assim, não sei se fecha a apresentação. Eu tô com os cordéis aqui, Éder, não sei se eu fecho a apresentação para mostrar uns cordéis, que agora que eu me lembrei que eu tenho uns cordéis em casa. Eu não sei se eu fecho a apresentação, ou deixo o J. Borges primeiro, depois mostro no final. Isso, mostra no final, mostra no final. Ah, beleza. Então passa para o próximo, por favor, Éder. Então, esse aí é o J. Borges. Agora eu esqueci a data que ele faleceu, mas faleceu agora recentemente, eu não me recordo do ano agora. Enfim, mas o grande nome da gravura, da estilogravura do cordel, né? Ele é cordelista também, né? Ele escrevia, desenhava e fazia estilos. É o grande nome da arte nordestina e que deu, de certa forma, a cara que a gente conhece do cordel como a gente conhece, né? Tem outros nomes, né? E a própria família hoje mantém o seu legado, né? Os filhos continuam ali produzindo e imprimindo os seus estilos e produzindo também. Então, pode passar, por favor, Éder. Eu separei só mais 2 imagens e já termina a apresentação. Só mais 2 imagens. Então, tá aí, acho que todo mundo já viu em algum momento as gravuras do J. Borges. Elas são mais coloridas, destaque pelo colorido, algumas em preto e branco, mas as cores, né? O estilo dele muito próprio, muito significativo, né? Muito perfil, enfim. E essa cultura brasileira, esse lado bem brasileiro, bem nordestino, bem típico daquela região, é bem interessante, né? Enfim, acho que os alunos acabam se identificando porque vem nisso um pouco deles também, um pouco da gente, enfim, né? Da cultura brasileira e um pouco da simplicidade dos traços, né? E acho que era isso. Pode passar o próximo, então, aí eu termino a apresentação.
Eu escrevi o nome dele J. Borges, né? Mas era o J com pontinho, né? Mas enfim, como a gente... Enfim, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, assim, da arte do J. Borges. É interessante pesquisar, quem quiser pesquisar. Tem bastante vídeo dele aí no YouTube, pensei em colocar um vídeo dele no final, mas achei que ia ficar muito longo. E eu acho que o principal, quem quiser ir além, né, tem os nomes ali, acho que depois eu posso passar nomes, quem não conhece, quiser conhecer mais desses artistas. E eu acho que era isso, aí agora eu mostro que o material que eu tenho aqui é, aí a gente foca no prático. Obrigado. Bom, eu trouxe aqui, então, eu tenho 3, não são do J. Borges, enfim, mas alguns cordéis que eu tenho, isso vai dar para ver bem, são antigos, são de, não sei a data desses cordéis aqui, não, são da minha mãe, que são, meus pais são nordestinos, então eu tenho esse lado da cultura nordestina na família, né, então, mas eles estão bem, né, bem estragadinhos, né, mas aqui, ó, dá para ver que ele mantém o mesmo estilo do J. Borges ali, né, esse aqui é o Marcelo que fez, mas é uma escola, né, criada por ele. E é divertidíssimos, né, é legal isso do cordel, é isso, é que são engraçados, né, são divertidos, tem a rima, né, tem a questão da rima, é muito interessante, os alunos acabam gostando bastante. Ano passado a gente fez uma parceria também lá na escola, ano retrasado, acho que a gente fez uma parceria também com a professora de português, aí na minha aula eles fizeram as gravuras, e na aula de português eles produziram algumas coisas, ficou bem interessante, e enfim, depois nós penduramos, ficou bem bonito. Enfim, gravura eu trouxe mais algumas aqui, bem, deixa eu ver se eu tenho, eu esqueci lá dentro, não, tá aqui. Uma gravura que eu tenho do artista daqui de Porto Alegre, perto da gente, que é o Gangari, só para mostrar o machilo do Gangari, só para vocês verem o traço dele, que eu acho muito bonito, né, e as linhas do desenho, né. As minhas eu não trouxe impressa aqui, eu tenho uma impressa aqui, mas eu fico com vergonha de trazer também, eu nem trouxe, enfim, trouxe uma de uma amiga minha, uma gravura colorida, estilo gravura também, três matrizes, ali cada cor é uma matriz diferente, então tem azul, vermelho e preto. Enfim, não trouxe minha, fiquei com vergonha de trazer minhas gravuras, eu não gostei muito das impressões. Mas, enfim. Então, essa é a estilo gravura, né, gravura em madeira, e aí algumas pessoas chamam, né, de isogravura, essa técnica que a gente está fazendo, eu faço na escola, porque é o mais fácil, que é com as bandejas de isopor, né, é fácil de comprar, é fácil de pedir para os alunos trazerem, né, que a gente, basicamente, com uma ponta fina, uma caneta, um lápis com a ponta bem apontada, né, a gente vai né, afundando no desenho, afundando ali no isopor, de modo que, quando eu passar a tinta, a tinta não entra dentro desses sulcos criado pelo sul, né? Então é importante que a tinta não entre dentro. Outra coisa aqui está invertido, acho que na câmera não aparece, né? Está aparecendo estilo gravura, porque a câmera está invertendo, agora que eu vi que a minha câmera está invertendo. Eu escrevi de propósito para mostrar que tem que ser invertido, porque quando eu imprimir vai ficar invertido como ficou agora, vai aparecer invertido aqui, mas não está invertido. Aqui está certinho. Né? Então está aí a gravura e a impressão, tá? Então deixa eu fazer ao vivo, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Então eu já fiz o meu desenho, eu vou entintar, passar uma leve camada de tinta na minha matriz de isopor. Eu tento deixar um rolinho de tinta com pouquíssima tinta, né? Não muita. É melhor passar fraco várias vezes do que a tinta acabar entrando nos sulcos. Tá? Então eu tento passar pouquinho, aos pouquinhos eu vou entintando. Nem que eu passe várias vezes no mesmo lugar, mas com pouca tinta, do que eu passar muita tinta e a tinta acabar invadindo os sulcos. Então, eu não vou entintar muito, só para mostrar. Então, basicamente é isso. Vou mostrar o desenho de cabeça para baixo. Não sei se vai dar para ver muito bem o desenho. Fiz uma igrejinha, fiz um burrinho ali, uma coisa bem simples. E vou levemente pressionar com a mão, tá? E aí eu vou mostrar que eu já imprimi, porque agora eu não quero apertar forte aqui. Deixa eu ver se eu imprimi. Não imprimi. Não ficou bom, não imprimi pouco aqui, mas enfim. Outras que eu imprimi foi aqui, né? Antes aqui, então, estilo gravura. Ficou clarinha, a minha tinta não está muito boa. Essa tinta, o pigmento não é muito bom. Mas, enfim, essa é a gravura, né? Hoje, que alguns chamam de isogravura, gravura em isopor, enfim. Tá?
que dá para a gente trabalhar na escola de uma maneira simples, assim, fácil de fazer, porque isopor todo mundo consegue. Uma outra material que eu acho legal de mostrar é a caixa de leite, que é fácil de conseguir, né? Por dentro, a caixa de leite tem esse metal, né? Acho que é um alumínio ali, uma camada de alumínio, e dá para a gente trabalhar gravura na caixa de leite também. Assim, eu conheço artista, eu não sei se é o nome da artista, enfim, fugiu o nome dela, mas eu conheço artista que trabalha essa técnica, acho que vou botar essa aqui, que trabalha essa técnica de gravura em caixa de leite e produz gravuras, enfim, e expõe e vende os seus trabalhos. Agora me fugiu o nome dela agora, mas enfim, é a artista de São Paulo. E até fiz uma oficina com ela sobre gravura em caixa de leite. Foi com ela que até quer dizer, eu já conhecia, mas com ela eu aprendi melhor. Na verdade, a gravura em caixa de leite, podemos fazer igual a gente faz no isopor, impedindo a tinta de entrar no suco. Eu fiz aqui um desenho bem simples, vai dar para ver, mas eu escrevi estilogravura e fiz um rostinho. Deixa eu ver se eu acho a impressão. Mais ou menos parecido, ou seja, a tinta não entrou nos sulcos e o desenho ficou, né, negativo, digamos assim, né? Onde está o fundo, ele não aparece. Então, é uma linha negativa, que a gente chama. Mas dá para fazer com a linha positiva, tirando o excesso da tinta. Essa artista que eu conheço, ela usa tinta de gravura mesmo, é uma tinta profissional. Aí ela tira bem o excesso da tinta, deixa a tinta entrar no sulco. A tinta entra somente no sulco, depois ela limpa aqui e deixa a tinta no sulco. E aí ela coloca numa prensa de impressão, de estilogravura, com papel, e aí fica uma impressão, como é a gravura em metal. Né, fica muito parecida com uma gravura em metal, com um material pobre, digamos assim, material nada nobre, né, material simples, né. Ela consegue um resultado bem bom. E acho que por isso que ela se destacou até, né, por um material que é improvável, enfim, descartado, e ela faz essas obras. Eu esqueci de trazer o nome dela como referência, enfim, mas eu consigo achar rapidamente, é só pegar ali. Enfim, eu acho que tinha isso, assim, de gravura, né. Eu acho legal essas referências que eu mostrei para vocês, porque os alunos conseguem enxergar e conseguem perceber que eles também são capazes de coisas legais, como os enfim. Por isso que eu queria mais simples. Aí, eu não sei se eu falo da cianotipia ou deixo para um outro momento, Éder, porque, na verdade, não tem muito a ver com o tema, né? Mas eu queria, porque... Qual foi a minha ideia quando eu conversei com o Éder? A gravura, ou a gravura em isopor, é um tema muito comum, assim, né? Muito simples. Vários professores já usam essa técnica, né? Eu conheço vários colegas que utilizam essa técnica. Eu falei, Éder, é uma técnica que eu acho que não é tão nova para mostrar, enfim. Mas aí eu resolvi, então, mostrar a cianotipia, que é uma técnica que eu uso em aula, que não é tão comum assim, né? Mas, meus colegas, eu não conheço ninguém que utilize, conheço 2 ou 3, mas que são colegas, assim, da faculdade, né? Enfim, falo, Éder, ou não? Eu acho que pode falar, eu acho que aproveita, porque é muito interessante, assim, é muito válido. Qualquer coisa, assim, como é um assunto muito complexo, a gente pode guardar para uma outra formação também, mas fala agora que estamos aí. Tá. Acho que a Vitória tá com a mão levantada ali. Oi, gente. Victória. Muito legal as técnicas que tu está apresentando, Adriano. Oi? Tô falando? Estão me ouvindo? Tô. Sim. Muito legais as técnicas que tu está apresentando, principalmente com materiais que são acessíveis à escola, né? E eu acho que, assim, a gente trouxe uma base, assim, que eram as figuras em cordel, mas nada impede de a gente estar usando outras técnicas de gravura, né? E tá trazendo o tema da inclusão, ou qualquer outro tema, enfim, a nossa proposta agora é o autismo, mas está trazendo de outras formas, utilizando do que a gente tem, né, do que a turma está interessada, né, acho que a gente tem uma linha de raciocínio e vai indo conforme as crianças vão indo com a gente, né. Bem legal, tá? Parabéns. Obrigado. Então, Éder, eu apresento rapidamente a cianotipia, só para quem quiser conhecer e quem quiser conversar mais sobre, aí pode me procurar no WhatsApp ali, eu passo os contatos, porque não é uma técnica tão comum, tá? A cianotipia é um processo fotográfico, né, bem rudimentar, enfim, antes da fotografia, né, exato como a gente conhece, surge a cianotipia, que não deixa de ser um processo fotográfico, depois sim surge a fotografia como a gente conhece, né.
A cianotipia, a gente vai conseguir fazer com elas, assim, fotogramas, que são desenhos da sombra, mais ou menos, né? Simplificando, assim, né? São desenhos da sombra. Ela usa dois químicos, duas substâncias químicas que, quando misturadas, ficam fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz. Quando a luz do sol bate, né, ela vai mudar de cor, essa substância. Então, a gente usa o citrato de ferro maniacal, o citrato de ferro maniacal está aqui, e o ferrocianeto de potássio. Esses químicos, quem faz ele é um amigo meu, né, que é um estudioso da fotografia, é o Adalberto Porto Alegre. Ele é um professor de artes também, ele está na rede municipal de Porto Alegre, se não me engano, atualmente somente lá, mas ele é um estudioso da fotografia artesanal, ele é meio maluco, assim, nessa área, ele já produziu uma câmera artesanal gigante, enfim, ele é bem doido, assim, nessa questão de pesquisa dessa área. Tem muita coisa interessante no ateliê dele, eu vou no ateliê dele e fico maluco, porque ele tem muita coisa relacionada à fotografia lá. E ele vende esse kit para mim a R$60, tá? Parece caro, mas ele rende bastante, porque são 2 vidrinhos aqui, eu misturo, e eu tinha um pouquinho do ano passado ainda, e eu comprei agora esse novo para poder garantir, né? Mas, assim, utilizando numa turma pequena, por exemplo, eu só faço geralmente com uma turma, né? Com uma turma que eu digo assim, ou com oitavo, com nono, então eu fiz ano passado com os oitavos. Então, sei lá, são 2, na minha época, ano passado eram 2 oitavos, então ali 40, né, vou usar 40 folhinhas, eu vou, né, 50, 60 folhinhas ali, eu vou gastar e ali não vai meio vidro, não utilizo metade disso aqui, né, então rende bastante. Eu acho que ainda tenho folha eu tenho na minha mochila ainda algumas folhas sensibilizadas, que a gente fala, né, enfim. Então, basicamente, após misturar as duas, elas vão ficar fotossensíveis, ou seja, quando a luz do sol bater, ela vai mudar de cor. Então, a princípio aqui, tá uma luz fraca, não vai acontecer nada. Então, aqui tá aqui, assim, eu passei no papel um pouquinho da substância misturada, e aí eu coloco na luz do sol, deixo a luz do sol batendo lá. Eu ia fazer isso agora antes, mas agora o sol fugiu. Mas eu vou deixar na luz do sol, e essa luz do sol vai começar a queimar, o objeto as sombras vão se formar, eu ia trazer, eu achei que fosse dar certo, eu vou fazer na hora, porque estava com um solzinho bom aqui, agora não tá. Mas, enfim, eu acho que vai ficar para eu mostrar para depois, Éder, eu posto lá no grupo o resultado final, mas eu vou deixar aqui assim, ó, as minhas goivas em cima da papel sensibilizado ali, tá? Eu trouxe também até a bacia d'água ali, para mostrar como é que era depois do final do processo. No final do processo, a gente lava o papel e o papel fica num tom azulado, por isso chama cianotipia, que ele fica num azul ciano, né? Então, o papel vai ficar ali exposto ao sol por uns 3 minutos, ele vai mudar de cor, e à medida que o sol bate, ele vai fixar no papel, né? Então, como o sol queimou, a tinta vai ficar fixa, a química vai ficar fixa no papel. Então, a área de sombra, após lavar o papel em água corrente, rapidamente, a área que não foi exposta à luz vai sair, né? E aí a gente fica com um desenho da sombra do objeto, né? Do que está em cima. E a gente pode colocar objetos de diferentes transparências, como, sei lá, copo de vidro, caneta, né? Caneta com parte, aí fica bem interessante. E aí formam mais sombras diferentes. A gente pode trabalhar, às vezes, também utilizando o próprio desenho deles cortando, né? Eles cortavam no papel e faziam formas no papel e colocavam em cima e faziam, né? Enfim, só tem que tomar cuidado com a questão do vento, para não levar, e a gente colocava no plástico ou com um vidro em cima. E é uma técnica interessante para eles entenderem um pouco o processo fotográfico, né? Porque hoje em dia é tudo digital, e aí a gente entender como é que funciona a fotografia. E aí é legal entender o processo artesanal para depois entender o processo digital, né? Como é que funciona a fotografia digital, que não é muito diferente, mas a gente não consegue entender, né? E quando a gente enxerga acontecendo, começa a entender melhor como é que funciona a fotografia, né? De onde vem a palavra fotografia, né? Fotografia escrita com a luz, aí começa a entender exatamente o que é a fotografia. Acho que é isso, Éder. Quem quiser depois perguntar mais, fique à vontade de me chamar no WhatsApp, eu posso explicar a técnica, posso passar os contatos, enfim. Uma dúvida, é só com o sol? A luz é só do sol, pode ser luz artificial também? Com a cianotipia, ela é muito fraquinha, ela é só com a luz do sol mesmo, é com raio ultravioleta, se não me engano, que tem, né, que ela fixa. Então, se tiver um dia nublado, já nem funciona muito. Ó. Hoje tá aqui, ó, não aconteceu nada. Agora, hoje aqui não tá batendo o sol direto. É só a luz do sol, ou aquela, o Adalberto tem a mesa de luz. Quem tem a mesa de luz...
Ah, que legal. Muito legal. Certo, Adriano? Certo? Feito, André. Muito obrigado, Adriano. Nada, eu que muito agradeço, interessante. eu agradeço o Muito convite. legal. Me sinto Muito honrado, legal. mas é o que eu disse, eu me sinto honrado, mas ao mesmo tempo, assim, eu sei que tem muitos colegas muito capacitados na rede, por isso que eu fico assim, olha, né, eu conheço gente muito boa na rede, e às vezes eu me sinto envergonhado de estar falando para eles, o que para mim parece óbvio, né, e para eles eu sei que também é de certa forma, mas eu sei que a rede às vezes tem colegas que não trabalham em outras, são de outras áreas, enfim, por isso isso me falou, enfim. Mas obrigado pela oportunidade, Ana, valeu, sempre bom. Capaz, obrigada, Adriano. E tu é ótimo também, Adriano, que isso. Tipo, a rede tem ótimas pessoas e tu, inclusive você, então tu tem muito a contribuir. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, daí, dando seguimento aqui. Teu microfone está desligado, Éder. Tem que ligar o microfone. Éder, teu microfone está desligado. Obrigado. Eu tava meio perdido. Estava falando sozinho. Dando seguimento aqui, pessoal. Então assim, agora a proposta que nós vamos finalizar aqui, digamos, a proposta é aliar tudo isso, tanto o cordel que foi da Maria da Penha agora pode ser sobre a questão, a lei do autismo, certo? A lei de inclusão de crianças, de pessoas autistas, e com isso a produção de um material baseado em toda essa bagagem que nós criamos aqui, certo? Então, eu peço agora à Victoria que ela vai nos esclarecer alguns aspectos da própria lei e nos esclarecer alguns aspectos que tem a ver com a nossa formação, assim, enquanto com essas demandas de inclusão que temos tido em sala de aula, certo? Victoria, é com você. Boa tarde mais uma vez, gente. Então, como a gente viu bastante nas mídias, né, neste mês de abril, né, a ONU trabalha a conscientização sobre o autismo. É um assunto que está sendo muito falado, a gente está lidando com a realidade das crianças em sala de aula, fazendo o nosso melhor para estar podendo incluir elas, né, mas para além dos trabalhos que a gente faz com aquele aluno de estar adaptando o currículo, é legal que a gente também trabalhe com a turma, para que a turma saiba quais são os direitos, quais são os deveres daquela pessoa, como que aquela pessoa funciona, por que aquela pessoa é dessa forma. E então a nossa ideia foi que pudesse ser produzido, né, uma apresentação em cordel, mas também pode ser com várias outras técnicas, né, de gravura, e como é que eu posso dizer, uma leitura mais acessível da lei, né? Tipo, que eles possam estar lendo o texto mesmo. Ali na apresentação eu deixei um link para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que daí eu grafei, assim, algumas partes, o Estatuto. Vocês vão ver que tem um monte de coisinha amarelo, daí tem menos coisa de rosa, assim, porque eu grafei em amarelo o que era mais importante, e as cores que tem menos são as que são menos importantes. Fiz uma releitura, assim, do Estatuto, pegando as partes mais relevantes que a gente pode estar trabalhando. É importante que quando a gente propõe esse tipo de tema para as crianças, a gente cuide as palavras que a gente vai usar, a gente cuide para não estar expondo, se por acaso tem um aluno que não lida bem com o seu diagnóstico, né? E está realmente trazendo o assunto não separado. A gente está trazendo esse assunto da mesma forma que a gente traz a Maria da Penha, que é uma coisa que as escolas trabalham bastante, da mesma forma que a gente traz o ECA, na ideia que tanto nós quanto os alunos, né, na ideia que a gente possa se empoderar, assim, sobre as leis que foram feitas para nós, né, porque nós fizemos na segunda e na terça, como o professor Éder falou,
uma formação de português, os colegas do português de vocês vão estar por dentro, né? Sobre a interpretação, a leitura e a motivação e a aplicabilidade das leis. Então, a ideia é que seja feita uma parceria, ou não, né? Depende, e que a gente possa estar trazendo de uma forma mais lúdica, né? Essa questão dos direitos da pessoa com deficiência. Ali eu trouxe 2 imagens, que no mês de abril, especialmente, eu acho que é o dia 2, né? Tudo fica iluminado de azul, que é a cor eleita pelos autistas. Tem algumas linhas que dizem que é a cor da calma, e tem outras que dizem que é porque tem mais diagnóstico em meninos. Então, não consegui descobrir o que é, mas eles se sentem representados pela cor azul. Pode passar, Éder, por favor. Então, existia a Lei 12.764, que é de 2012, né? E ela fala que a pessoa com autismo, ela está dentro da lei da pessoa com deficiência, tendo os mesmos direitos e deveres. Então, ela vai se enquadrar lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, apesar de ter esta lei específica separada para eles, ela adere a outra, né? Coisas que a gente observa, né? Porque o crescimento de crianças com esse laudo na rede, ou sem laudo, enfim, mas com esse comportamento é muito grande, né? Então, principalmente, né? Eles têm uma deficiência, ou seja, um prejuízo na comunicação e nas interações sociais. E é aí que o autista com graus, assim, que consegue se comunicar, ele está se beneficiando da escola regular, porque dele está aprendendo e os outros estão aprendendo. Essa deficiência maior dele é na comunicação, na interação social. Então, eles têm padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Gosta de sentar sempre no mesmo lugar, a tendência de interagir com as mesmas pessoas é maior, os trajetos são bem certinhos, daqui a pouco muda de sala, se desorganiza um pouco, gosta de rotinas, pode ter os movimentos estereotipados, né, que é a mãozinha, que a gente chama o flapping, e o se balançar, assim, que é o rocking, que eu acho que eles chamam, que são movimentos, estereotipias que eles têm para se autorregular, para se acalmar. Tipo, a gente pode pensar naquelas pessoas que roem unha ou que ficam batendo o pé no chão, assim, que é uma coisa que a pessoa faz, que é dela, que em alguns momentos ela vai fazer e em outros não. Mas, principalmente, as pessoas neurotípicas autistas fazem para se regular. Pode passar, Éder. Éder, hello, tá, obrigada. Ali eu coloquei o QR Code, que vai para a lei que... Aqui, ó, o primeiro QR Code é da lei do autismo, né? E o segundo é a lei que embasa eles, que é da inclusão da pessoa com deficiência. Tem um personagem da Mônica, agora eu não consigo ler exatamente o nome dele ali, mas que em algum momento também pode ser trabalhado, que é um menininho que é autista. Aqui, então, o primeiro QR Code é da lei geral, da lei do autista, e o segundo é da inclusão da pessoa com deficiência, e esse segundo é o que eu já grafei, já botei no Google Docs, então vocês podem tirar pedaço, editar, fazer o que quiserem ali. Pode passar, Éder, por favor. Ah, tá, aquele é da lei. Esse aqui é o que eu fiz as partes destacadas. Esse aqui é o das partes destacadas. Depois vai estar para vocês a apresentação, tá? Vai ser compartilhado com vocês para que vocês possam ir atrás dos links. Pode passar? Então, eu preparei algumas sugestões para dividir em grupos de algumas partes que seriam mais relevantes. Ela é uma lei bem extensa. Claro que, como a André é o personagem, legal. Como depende do tamanho da turma, depende de quantas turmas de artes vocês têm, depende do tanto quanto eles conseguem produzir, do nível, né? Vocês podem estar fazendo essa parceria com professores de português
e podem estar fazendo parceria com outras escolas, fazendo com outras turmas, né? Mas é importante que exista uma linha, assim, uma combinação para que se entenda tudo como um trabalho só, né, Éder? Como, tipo, vamos fazer gravuras de tal tipo, vamos fazer de outro tipo, para que se entenda tudo como uma sequência, né? Eles estão numa ordem que seria legal se fosse seguida. Pode passar. Obrigada. Então, são alguns direitos que eu separei, assim, da saúde, o da educação. Os da educação são bem legais, assim, para eles perceberem que esse aluno ele vai ter direito a sair antes, a ter prova adaptada, que não necessariamente o autista vai ter os traços tão fortes, porque existem pessoas que são nível 1 e eles não têm menos direitos que os outros, né? Ali fala da habilitação e da reabilitação profissional também. Pode passar? Fala sobre o trabalho, esporte, turismo, na participação da vida pública. São várias partes da lei que eu separei. Pode continuar? Pode continuar. Então... Ih, voltou? Era naquele anterior. Mais para lá. O outro. Esse. Não, o outro. Desculpa a bagunça. O outro. Ih, bugou. O outro. Esse. Então, como eles ficaram 30 aspectos, né? A gente vai dividir a turma conforme os níveis. E que seja apresentado para a turma trazendo opiniões estruturadas do que eles veem por aí, de como realmente isso funciona, do que a gente pode estar pedindo que o sistema nos dê, do que a realidade oferece. E a gente está podendo trazer cada vez mais essa temática como sendo, e é mesmo, não um tabu para nós, né? Porque, afinal, as crianças estão nas salas de aula, né? E os outros têm de lidar, e que possam estar lidando de uma maneira a compreender melhor aquele sujeito no grupo e também perante a lei, né? Que eles têm os direitos deles assegurados, né? Então, gente, eu acho que de minha parte era isso, assim. A gente vai ficar muito feliz se vocês puderem efetivar esse trabalho e tá mandando para nós, assim, a gente está pensando em expor junto com a diretoria de inclusão e tá pensando na relevância desse tema que já está entre nós, mas que, além de trabalhar com as crianças atípicas, a gente tem que trabalhar com os típicos, né? Porque é a sociedade que no futuro vai estar amparando e auxiliando eles. Tá, pessoal? Obrigada. Muito obrigado, Victória. Bem, assim, tentando também relacionar, eu acho que é legal a gente trazer um pouco com a realidade, também trazer com a realidade deles, essa construção desse cordel tem muito também de slam, né? Que sempre assim, pelo menos na escola em que eu trabalho, no Guajuviras, na escola Guajuviras, a figura, o slam está muito vivo, eles tem sempre aquele que gosta de rimar, que gosta de produzir, e vai ser realmente possível, assim, para muitos, produzir um material ligado a isso, e com isso interrelacionar com o cordel, assim, sabe? Então fica a dica. E fica assim, e fica o convite, pessoal, mais do que esse trabalho, essa proposta que nós trouxemos aqui,
é uma proposta de atividade, mas também é um convite, porque nós também vamos estar com as portas abertas assim, para receber esses resultados e divulgá-los dentro das nossas redes, assim, sabe? Certo? E eu acho que é isso. Tem mais Coloquei ali no chat. Vitória? Não sei se tá todo mundo olhando. Eu coloquei ali no chat, não sei se está todo mundo olhando, que vocês podem estar buscando uma parceria com a professora de sala de recursos para a produção desse material, né? Sobre a parceria com a professora da sala de... Professora de português, Perfeito. assim, que a gente fez essa formação ontem, professor de sala de recursos. Vamos se unir em equipe, né? Fica um convite, então, para vocês divulgar com a escola de formação, pelo e-mail da escola de formação, que vocês já têm, que é a escola de formação, @ só um pouquinho, o e-mail, Ana. Escola de formação, Ana, o e-mail da escola de formação para... Escola.formacão. Ah, tá. É escola.formacão@canoasedu, certo? Certo? Então, escola.formacão, compartilhem conosco o processo. E também podemos pensar em algo ligado à FEMUCITEC, mas isso fica para outra hora. Assim. Não esqueçam certo? de colocar o nome. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de colocar o nome da escola no trabalho, né? Que se a gente vai divulgar para a rede, tem que ter o nome da escola também, não só o nome dos alunos e da turma. Claro, Mônica, claro. estamos aqui. Se tu quiser perguntar qualquer coisa, estamos aqui. Ótimo. Mônica, estamos aqui. Pode entrar em contato com a gente, certo? Que a gente estamos de porta aberta para explicar tudo e para que tu também acrescente coisas suas, para nos esclarecer coisas também. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, é um trabalho, é um ato de partilha aqui que nós queremos fazer. Certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Eu creio que seja isso. Obrigado pelo tempo, por esse momento, assim. E qualquer dúvida, estamos de portas abertas. Sempre. Boa tarde, gente. Certo? Obrigada. Obrigado, Adriano. Você recebeu muito. Obrigada, Adriano. Muito legal o teu trabalho. Obrigado, gente. Você deu ideia para várias coisas. Adriano. Ótimo teu trabalho. Com certeza.